Diz assim a palavra de Deus: dize-me vós, que quereis ficar debaixo da lei, não ouvis a própria lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era da livre, mediante uma promessa. Pois bem, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizavam 2 alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá luz a filhos para a escravidão, e esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe, pois está escrito: alegra-te, ó estéril, e tu que não davas a luz, e rompe em gritos de alegria, tu que não tivesses dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos do que os que têm marido. E vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaque. Entretanto, como naquele tempo o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e o seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com os filhos da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, estamos diante da sua palavra, que é viva, eficaz e mais poderosa do que qualquer coisa. Que ela penetre no mais profundo da nossa alma, que ela nos rasgue e nos cure, e nos restaure a integridade da imagem de Cristo Jesus. Que o Senhor não permita que nós venhamos a estar debaixo da escravidão do pecado, da escravidão da lei, da escravidão do diabo, mas nós venhamos a viver a liberdade que o seu Evangelho nos traz. Somos livres do domínio do pecado, e até mesmo da morte seremos livres quando o Senhor voltar e restaurar e ressuscitar o nosso corpo físico. Nós viemos andar nessa liberdade, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Espírito Santo, ministra em nossos corações a sua palavra, que é santa, para a glória de Cristo Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. Irmãos, o que Paulo coloca para nós aqui é uma interpretação de Gênesis 16, lá do episódio de Agar e de Sara, de uma forma alegórica, mas a gente precisa definir aqui o que é alegoria. Ele diz no verso 24 que isso é uma alegoria. Existe um grande problema com a alegoria na história da igreja, porque o texto bíblico em si, ele tem sempre 3 dimensões. Ele tem a dimensão literária, que é o texto em si, com as suas construções gramaticais. Ele tem a dimensão histórica, cada texto foi escrito em um contexto histórico específico, e acima de tudo ele tem uma dimensão teológica. Deus fala conosco em cada linha do texto bíblico. Então surge entre os pensadores gregos uma forma de leitura que ela é chamada de alegórica. A leitura alegórica, irmãos e irmãs, ela tem um grande problema. Por quê? Porque ela vai matar uma das 3 dimensões que eu falei para vocês, que é a dimensão histórica. Ou seja, para um leitor alegórico, para uma interpretação alegórica, o que você precisa fazer é destruir o contexto histórico de cada passagem, como se não houvesse contexto histórico, como se não houvesse uma factualidade por trás daquelas palavras. E aí, quando você tira do contexto histórico, você coloca no texto o símbolo, o significado que você quiser. Este é o grande problema da interpretação alegórica que vai perpassar a história da igreja aqui. Só que quando Paulo fala que isso é uma alegoria, a história de Sara e de Agar é uma alegoria, ele não está usando nesse sentido posterior de matar o aspecto histórico e dar o significado que ele quer. Exatamente porque, para Paulo, o argumento dele depende totalmente da historicidade de Agar, da historicidade de Sara, da historicidade de Ismael e de Isaque. O argumento todo de Paulo parte do pressuposto que aconteceu aqui algo histórico de verdade, de fato, na história ali de Abraão,
de Sara, de Agar, de Isaac e de Ismael ali. Então Paulo não está interpretando alegoricamente no sentido posterior, mas quando Paulo fala alegoria, ele está usando o que nós chamamos de tipologia. Ou seja, dentro do contexto histórico da passagem, ele vai estar dizendo que existe um símbolo, uma representação a mais, que Agar, que a história real de Agar e a história real de Sara, mulher de Abraão, simbolizam para nós. Ou seja, o padrão de vida que Agar viveu e o padrão de vida que Sara viveu na história, Paulo não está tirando nada do contexto histórico aqui, se mostram para nós um padrão do próprio agir de Deus posteriormente na história da redenção, que é retratada. Por isso que ele cita depois Isaías 54, que nós vemos hoje, onde a mulher estéril ali é uma representação de Sara e de todo o povo de Deus posteriormente falando. E o texto, irmãos, de Gálatas 4, 21 a 31, ele tem 3 partes. Paulo vai dividir em 3 partes. O verso 21, ele vai dar uma introdução ao seu argumento final. O verso 22 até o 26, 27 na verdade, ele vai colocar, aqui que está o recheio do texto, é aqui que ele vai argumentar com a história de fato de Sara e de Agar. Ele vai mostrar 3 coisas aqui também, e do verso 28 até o 31, ele vai nos dar 3 aplicações práticas. Então nós vamos seguir o próprio plano textual de Paulo para nós aqui nesta manhã. Vamos ver o verso 21, ele diz assim: dize-me vós, que quereis ficar debaixo da lei, não ouvis a lei? O que Paulo está dando um checkmate aqui é que nas igrejas da Galácia, eu vou falar para vocês todo o sermão para nós lembrarmos do contexto, estavam entrando mestres e pessoas que se diziam cristãs, mas eram judaizantes. O que é um judaizante? É alguém que quer pegar um não judeu e obrigá-lo a praticar as coisas devidas ao judeu. Então eles estavam obrigando os gálatas, que eram majoritariamente pagãos convertidos à fé cristã, a se circuncidarem, por exemplo, a não comerem certos tipos de alimento, por exemplo, e a guardarem certos dias, como o dia do sábado e outros dias do calendário judaico. Em outras palavras, se eles não obedecessem esses distintivos judaicos, eles não poderiam ser parte da membresia da igreja, eles não poderiam ser de fato cristãos. É isso que está em jogo aqui. E ao fazer isso, ao colocar a lei acima do evangelho, e ao dizer que não, nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela fé em Jesus, mas você continua na salvação, continua na igreja pelas obras da lei, Paulo está dizendo: isso é outro evangelho, isso é diabólico, isso é idólatra, isso é uma zombaria à cruz, isso deve ser imediatamente, radicalmente extirpado das igrejas da Galácia. Paulo, na única carta que Paulo mostra toda a sua ferocidade contra a heresia e contra o erro, é a única carta que ele não agradece a Deus pela vida dos Gálatas. Ele está o tempo todo: Gálatas, eu estou pasmo, eu estou perplexo pelo fato de vocês terem se desviado do evangelho tão rapidamente. É isso que ele está falando até aqui. E o argumento de Paulo aqui no verso 21, introduzindo aqui a sua narrativa, é o seguinte: olha, vocês da igreja das Galácias, que entraram nas igrejas para comprar o evangelho, vocês que querem colocar-nos debaixo da lei de Moisés, vocês não ouvem a própria lei de Moisés? E é aqui que está a grande sacada de Paulo aqui. Essas pessoas, esses homens que se diziam mestres da lei e que se diziam conhecer o Antigo Testamento a tal ponto de normatizar a membresia da igreja, das igrejas da Galácia, com a própria lei, Paulo está dizendo: olha, você não sabe nada da lei, você não sabe nada da Bíblia, você não sabe nada do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Não, como assim, Paulo? Imaginem um judaizante, um mestre, falando para Paulo aqui: como assim? Eu conheço o Antigo Testamento de cor. E eu não somente conheço o Antigo Testamento de cor, quando eu só estou citando o Antigo Testamento. Veja, o texto aqui diz: olha aqui, Paulo, não circuncidarás os seus descendentes. Eu estou falando isso para as igrejas da Galácia. Olha que o texto diz aqui: o sábado precisa ser um mandamento perpétuo. Eu estou obrigando eles a guardar o sábado. Por quê? Não porque eu tenha inventado isso, mas porque a própria lei está dizendo. Olha, o próprio Moisés diz: vocês não vão comer tal e tal e tal alimento, carne de porco, por exemplo.
Eu não estou inventando nada, Paulo. Como você está me dizendo que eu não estou ouvindo a própria lei, sendo que eu sou o mestre da lei? Não estou falando nada contra a lei, eu só estou repetindo literalmente os mandamentos de Moisés. E Paulo, ele não recua. Paulo está dizendo: olha, vocês que querem se colocar debaixo da lei não estão ouvindo a própria lei. É isso que Jesus fala para os fariseus. Lá em João, se não me engano, no capítulo 5, Jesus vira para os fariseus e diz: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora, para um pobre nazareno, um pé rapado que era Jesus, que não tinha onde encostar a cabeça, que não tinha formação formal, acadêmica de teologia como o fariseu tinha, ele olha para o mestre da lei e diz: vocês não sabem as Escrituras, vocês não conhecem Moisés. Porque Jesus fala: se vocês conhecessem Moisés, vocês iriam crer em mim, porque é sobre mim que Moisés falou. Paulo diz em Romanos 9:10 que os judeus que querem buscar a justiça da lei, eles não estão ouvindo a própria lei. Porque Romanos 10:4, o fim, o propósito da lei é Cristo. Em outras palavras, a Bíblia, ela precisa ser colocada à luz do seu contexto como um todo. Cada mandamento, cada narrativa, cada história, cada provérbio, cada poesia, cada salmo precisa ser colocada à luz da Bíblia como um todo. E ao colocar a luz da Bíblia como um todo, nós vemos Cristo nela e nós vemos de fato o que Deus exige de nós. Ele não exige mais circuncidar os nossos meninos, ele exige circuncisão do coração. Ele não exige mais guardar o 7º dia da criação, ele exige que nós descansamos em Cristo. Isso eu estou apenas repetindo o que nós estamos vendo já há um mês aí, um pouco mais. Cada passo de Paulo está caindo nessa direção. Então esse é o grande erro. As pessoas descontextualizam a Bíblia. E aí, quando você descontextualiza a Bíblia, você tem perversão do Evangelho, você tem heresia, e o duro é que as pessoas acham que estão guardando a lei, acham que estão obedecendo a Bíblia, acham que estão crendo na Bíblia. Pega lá um versículo e diz: está vendo? É assim que nós estamos fazendo. E aquele versículo está completamente fora de contexto. Até eu lembrei de um episódio engraçado, conversando ontem com os irmãos da igreja. Eles me falaram que tem uma igreja que todo mundo veste a mesma roupa, como se fosse um uniforme, porque está escrito, Paulo diz que a gente precisa ter o mesmo parecer. O mesmo parecer não de mentalidade, que é o que o texto diz, mas o mesmo parecer de roupa. Ou seja, a coisa fica ridícula a esse ponto. E Paulo, ele está batendo com os dois pés no peito aqui desses falsos mestres. E aí vem o argumento principal de Paulo. Verso 22 ao 27, ele vai nos falar 3 coisas sobre a história de Agar e Sara, que vai ilustrar muito bem o que os judaizantes estão fazendo nas igrejas da Galácia e como nós devemos evitar o falso evangelho do legalismo em nossas vidas e em nossa igreja. Primeiramente, verso 22 e 23, ele diz assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era da livre, mediante uma promessa. Aqui Paulo, ele coloca o fundamento da distinção entre Ismael e Isaac. Ismael, ele nasceu naturalmente da relação entre Abraão e Agar, ou seja, Agar ainda era fértil, Agar ainda tinha a possibilidade de engravidar. Abraão coabitou com ela e ela naturalmente engravidou. Abraão já estava no seu desespero, Sara já estava desesperada. Deus tinha prometido que o filho de Abraão, através dele e da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus promete um filho para Abraão. Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, se eu não falha a memória, mas eles tinham avançada idade, não sabiam mais o que fazer. Abraão fala: será que é a serva aqui que vai ser meu descendente? Deus fala: não, é o seu filho que vai nascer de você, que vai herdar as promessas. Então Sara, no ímpeto de desespero, pega a sua escrava egípcia chamada Agar, entrega ao seu esposo Abraão e fala: é através disso que nós vamos cumprir a promessa de Deus. É através dessa nossa invenção humana, força do braço, engenhosidade, naturalidade, que Deus vai trazer a sua bênção sobre nós. E Deus fala: não é Ismael o filho da promessa.
Deus vem, fala para Agar tinha sido expulsa, fala para Agar voltar, Agar volta, e Deus fala: olha, daqui a 1 ano eu vou visitar, vocês vão ter um filho. Sara, vocês sabem, ela ri depois na narrativa de Gênesis. Deus confronta ela, e 1 ano depois ela de fato pare o seu menino Isaac. Ela era estéril, havia não vida no seu útero, havia morte no seu útero, simbolicamente falando. Ou seja, não era possível que o seu útero gerasse vida. E quando Abraão coabita com a sua esposa Sara, Deus miraculosamente, sobrenaturalmente, para mostrar que o poder vem dele, para mostrar que a eficácia vem dele e não nossa, vida no ventre da estéril Sara. Este é o ponto fundamental que posso estabelecer aqui. Aqueles que querem se colocar debaixo da lei estão agindo naturalmente, e aqueles que se colocam debaixo da graça agem sobrenaturalmente pelo poder do Espírito em nossas vidas. Essa é a diferença. Paulo, em outras palavras, o efeito e sentido aqui, ele está falando que os judaizantes são falsos cristãos, são falsos mestres, e eles são então pessoas naturais. O que é uma pessoa natural? É uma pessoa caída em pecado, é uma pessoa completamente escrava do pecado, condenada pelo pecado, sem esperança em si mesmo e debaixo da ira de Deus. E por outro lado, aqueles pagãos gálatas que creram no Evangelho, eles são filhos da promessa, eles são filhos gerados pelo poder sobrenatural de Deus, sem nenhuma mão humana, sem nenhum esforço humano, sem nenhum intelecto humano. Deus vem, converte os gálatas pela pregação do Evangelho de Paulo. Essa é a diferença fundamental entre um cristão e um não cristão. Você não pode ser cristão naturalmente. Ninguém é cristão porque acordou num belo dia sozinho e falou assim: não, eu vou exercer meu livre-arbítrio, agora eu quero ser um cristão. Deus vai me adotar, vai me justificar, vai me santificar e vai me colocar unido ao seu Filho Jesus. Por quê? Porque eu sou forte, porque eu sou inteligente, porque eu sou digno. Não existe isso. Todo cristão da história, todo cristão aqui presente é cristão pelo ato unilateral, monergista, único de Deus, que sobrenaturalmente rasga o nosso coração de pedra e nos dá vida em seu Filho Jesus. E aí sim, com o coração transformado e regenerado, aí sim a nossa vontade é ativada e santificada, e nós queremos agora a Deus, mas nós queremos e amamos a Ele porque Ele nos quis e nos amou primeiro. É isso que os falsos mestres na Galácia não estão entendendo. Ou seja, se eu falar para vocês: olha, vocês são salvos pela graça, mas vocês vão continuar a fé cristã pela obediência e pelas obras da lei, eu estou falando: olha, não, vocês começaram pela promessa, vocês começaram pelo poder de Deus, mas agora vocês continuam pela natureza dos vossos seres, pela força do seu braço. E o que é isso? Você está dizendo: eu não quero mais, eu não preciso da graça de Deus, eu só precisei no começo para me transformar, mas agora eu continuo sozinho. Isso que a gente ouve na maioria das igrejas evangélicas, na maioria das igrejas cristãs. Paulo está dizendo que é um falso, abominável, maldito evangelho, porque não é evangelho nenhum. Paulo diz lá no capítulo 1, é anátema, é maldito, porque quer pegar algo sobrenatural na nossa vida, quer viver debaixo do evangelho, tirar isso e você viver a sua vida naturalmente. E muitos de nós caímos, talvez semanalmente, diariamente, mensalmente, não importa, nessa fala enganosa da serpente. Você vive naturalmente. A vida cristã é vivida sobrenaturalmente. Quando você dobra os seus joelhos e ora, quando você lê a sua Bíblia, quando você tem comunhão com os irmãos, quando você ouve com fé a pregação da palavra, isso tudo são atos sobrenaturais do Espírito na sua alma. E você está respondendo a isso pela graça de Deus. Não é fazer de forma mecânica, natural, mas de forma sobrenatural no poder de Deus. Isso é verdadeira sobrenaturalidade. Vejam a vida de Ismael. Ismael, Deus falou que iria
fazendo ele multiplicar e crescer. Ismael ele foi um arqueiro muito bom, ele teve 12 filhos, igualzinho, depois Jacó tem 12 filhos, ele vive uma vida normal, ele tem uma grande descendência depois, ismaelitas, ele fica tranquilo, ele é expulso depois em Gênesis 21, Deus preserva Ismael e a sua mãe Agar naquele deserto, mostram água para eles no meio do deserto, uma fonte no meio do deserto. Deus preserva a vida de Ismael, Deus de alguma forma abençoa naturalmente Ismael, Deus dá filhos para Ismael, Deus dá uma esposa egípcia para Ismael. Agar faz questão de ser uma esposa egípcia, porque ela é egípcia. Deus então dá uma esposa da própria cultura dele. Deus cerca esse menino, protege esse menino, mas Ismael é um ímpio. Ismael não é o filho da promessa. Ismael, depois, o seu povo vai perseguir o povo de Deus. Em outras palavras, você pode estar na mesma situação de Ismael, uma situação natural. Você está vivendo a sua vida natural, você está talvez enriquecendo, tendo conforto, tendo filhos, tendo o que você planeja na sua vida. Deus te deu muitos livramentos, você pode até contar esse testemunho, mas mesmo assim isso é tudo graça comum e natural de Deus, que está te preservando como uma criatura, mas você é um ímpio. Por outro lado, Isaac, Deus não deixou ele em paz, assim como Jacó, Deus não deixou ele em paz, é a mesma história que se repete. Deus trata com Isaac. Isaac, depois a gente vê daqui a pouco, mostra a sua obediência a Abraão, indo ao Monte Moriá para ser morto. Essa é a mentalidade de Isaac que a gente vê daqui a pouco. Verso 24 a 25, segunda coisa. A primeira, verso 22 a 23, existe uma diferença fundamental entre o filho da promessa, Isaac, e os cristãos verdadeiros, e o filho da escrava Ismael, e os falsos cristãos e todos os ímpios junto com eles. Verso 24 e 25. Pois bem, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam duas alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá luz a filhos para a escravidão, e esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Paulo faz uma coisa inédita e inesperada aqui, porque ele está falando que Jerusalém na época dele e os judaizantes na igreja da Galácia, eles são descendentes de Agar, quando todo mundo sabe que todos os judeus são descendentes de Isaac e Jacó. E Paulo está dizendo: não, vocês judaizantes que querem ficar debaixo da lei, judeus que pensam ser cristãos, mas não são, e todos os israelitas aqui em Jerusalém são filhos da Agar. O que Paulo está fazendo é a inversão completa aqui. Ele está dizendo que espiritualmente, quem não está em Cristo Jesus, não importa mais a sua etnia, não importa mais a sua cultura, não importa mais quem são os seus pais, de que genealogia você veio. Se você não está em Cristo, você é descendente de Agar, você é descendente da serpente, você é descendente de qualquer descendência, exceto a do povo de Deus. Paulo está fazendo algo absolutamente radical e escandalizador aqui. Imagine você sendo um judeu do século I ouvindo isso. Paulo está dizendo que eu sou filho de Agar, e está dizendo que eu não estou ouvindo a lei que está fazendo isso, está fazendo uma alegoria com o texto. Exatamente isso. Todos aqueles que não estão em Cristo, que não são filhos da promessa, que não são filhos de Deus adotados pelo seu Espírito, são escravos. E aí ele simboliza a vida dessa mulher, Agar, como um paradigma, um epítome, um exemplo supremo do que é ser filho da escrava. Então, quando você pega a história de Agar, que teve naturalmente seu filho Ismael com Abraão, pai da fé, e Paulo está dizendo que esse menino Ismael, que depois foi contra os israelitas, simboliza o Monte Sinai, a entrega da lei. Paulo está de novo, lembrem que eu falo para vocês todo o sermão, colocando isso em perspectiva da história da redenção. O Monte Sinai foi bom, a lei é boa, a lei é espiritual, a lei é viva e eficaz, é a palavra de Deus para nós.
mas houve uma mudança. Por quê? Porque o fim dos tempos começa com Jesus. E quando o fim dos tempos começa com Jesus, toda a lei se cumpre em Cristo e em nós pelo Espírito, de uma forma agora transformada, igual eu estou falando para vocês o tempo todo. E quando você está na nova criação e você quer voltar para o Monte Sinai, você quer voltar para aquelas pedras grafadas ali, os 10 mandamentos, voltar para um relacionamento com Deus com base estritamente na lei, Paulo está dizendo: você é escravo, na verdade. Toda a religião, e aqui a maioria delas com o nome de cristãs, que escravizam as pessoas debaixo de mandamentos, debaixo de normas que não está explicitamente no contexto da ética bíblica como um todo, está escravizando. Quando nós olhamos para pessoas fora, e até mesmo aqui dentro da nossa igreja pode acontecer isso, e aquela pessoa está escravizada com uma mentalidade perturbadora, com uma mentalidade que você vê que ela não é livre. Isso é porque ela está debaixo da lei e não da graça, está debaixo do pecado, está debaixo do domínio do próprio diabo na sua vida. Então esse segundo argumento de Paulo é: uma vez que existe uma diferença fundamental entre Ismael e Isaac, Ismael simboliza a escravidão. E aqui o que Paulo aplica para os judaizantes na igreja da Galácia e para Jerusalém física, a gente pode aplicar para todo o mundo. Todo mundo agora está escravizado e é filho de Agar, simbolicamente falando. Terceiro lugar, verso 26 ao 27. Ele vai dar outra ponta agora do argumento. Mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Pois está escrito, ele cita Isaías 54:1: alegra-te, ó estéril, e tu que não davas a luz, irrompe em gritos de alegria. Tu que não tiveres dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos que os filhos da que tem marido. Agora presta atenção: a única vez que Sara é citada pelo nome no Antigo Testamento, fora de Gênesis, é em Isaías 51. Porque Isaías está desenvolvendo uma teologia aqui de Abraão e Sara, mostrando que a Jerusalém da sua época, 7 séculos antes de Cristo, estava desolada, estava em caos, estava perversa de pecado, tomada de idolatria. Essa mensagem de Isaías é chamada a profetizar contra o povo de Deus, e que viria a ser destruída depois. A Síria destruiria o reino do norte no ano 700 alguma coisa, e a Babilônia destruiria o reino do sul, Judá, no ano 586. Isaías está dizendo: olha, vocês são um deserto de problema de pecado. E aí o que Isaías diz? Mesmo assim, vocês israelitas agora são como Sara, a vossa mãe, quando era estéril. E assim como Deus deu vida para Sara no seu ventre morto, por assim dizer, assim Deus no futuro, depois de punir vocês com o exílio, Deus vai fazer vocês terem vida. Deus vai fazer vocês multiplicarem, e o resultado disso é alegria. A mulher que era estéril, Sara, e o povo que era estéril, israelitas, o povo de Deus do Antigo Testamento, agora vão de fato frutificar vida. E quando Paulo cita isso, ele está dizendo que isso se cumpre na igreja. É na igreja que Israel, o povo de Deus, que somos nós, vai frutificar para a vida, com alegria. Vamos dar gritos de alegria por causa da grande mão de Deus sobre nós, nos dando vida dentre os mortos. E Paulo aplica isso aos cristãos gentios ex-pagãos aqui na Galácia. Então basicamente o que ele está fazendo é: escolha um lado. Vocês querem ouvir os falsos mestres? Ele está falando: não, você tem que obedecer isso, 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 isso. Ok, você vai viver em escravidão, você vai não viver para Cristo, você vai viver em pecado, você vai viver uma vida miserável. Por outro lado, pela graça da promessa redentora de Deus, você pode frutificar para a vida. Como? Quando ele diz, verso 26, a Jerusalém do alto é livre, ele está dizendo da realidade celestial onde Cristo reina. Essa é Jerusalém celestial. Quando a gente viu, antes de pregar em Gálatas, nós pregamos 6 meses em todo o Apocalipse.
A gente viu que o Apocalipse termina com o quê? Com essa Jerusalém celestial descendo neste mundo e restaurando toda a criação. O que Paulo está dizendo é que essa realidade celestial, ela já irrompe nas nossas vidas. Esse é o argumento de Paulo aqui. Essa é a nossa mãe celestial. Não é Maria, a nossa santa mãe do céu não pode ser uma mulher. Não é Maria, não é Sara. É essa realidade da nova criação reservada nos céus para se revelar no fim. Só que Paulo está dizendo que nós somos filhos dessa nova criação. Ou seja, nós não somos filhos de Agar, e nós não somos filhos do Monte Sinai. Nós não somos cristãos naturalmente. O seu pai e sua mãe pode ser o Spurgeon, o que for, isso não importa. Nós somos filhos de Sara, espiritualmente falando, da Jerusalém do alto, dessa realidade celestial que já é presentificada em nossa vida no momento da nossa conversão. Isso é um cristão, é alguém que está aqui nessa terra, mas que tem e é gerado pela realidade celestial da era vindoura, que já é presente e concreta em nossas vidas, e isso gera alegria em nós. E aí Paulo vai concluir esse capítulo 4 maravilhoso, extenso, com 3 aplicações práticas. E eu gostaria de desdobrar agora cada uma delas. Verso 28 é a primeira. E vós, irmãos, vocês são filhos da promessa, semelhante a Isaac. Filhos da promessa. Paulo está desde o capítulo 2 e 3 lembrando da doutrina da filiação divina. Nós somos adotados na família de Deus. A gente era filho do diabo, agora a gente é filho de Deus pela adoção, que é em Cristo Jesus. E por sermos adotados, nós somos filhos. E Paulo está dizendo: olha, lembrem que vocês são filhos. Vocês não são escravos, vocês não são bastardos, vocês não são um equívoco, vocês não são um aborto, vocês são filhos de Deus. E essa doutrina da filiação é central aqui. Os falsos mestres diziam: vocês só vão ser filhos de Deus se vocês fazerem isso, 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 isso. Paulo está dizendo: vocês são filhos de Deus se Deus fez isso, isso, isso na vida de vocês. Deu fé, deu amor, deu esperança e deu o caráter de Cristo sendo formado gradualmente em vocês. Filhos de Deus. A gente precisa lembrar disso. Vocês são filhos da promessa. Não no sentido ridiculamente distorcido das igrejas hoje. Você é filho da promessa, filho do rei. Deus vai te dar tudo o que você quer. Esse é Ismael. Esse é o filho natural. Esse é o falso evangelho que quer te levar para o inferno. Quando Paulo diz filho da promessa, e ele vincula isso com a biografia de Isaac, ele está fazendo: olha para a vida de Isaac e vejam se vocês estão vivendo aí espiritualmente com o padrão de Isaac. O que Isaac fez, meus irmãos e irmãs? Deus pede Isaac para Abraão. Abraão acorda de madrugada. O que Isaac fez? Não, pai, deixa eu dormir mais um pouco. Não, Isaac acorda. Eles vão andando longe a pé. Chega no monte chamado Moriá. Abraão deixa os seus servos no pé do monte, sobe com o menino e diz: pai, o menino diz: pai, aqui está o cutelo, a lenha, o altar aqui, mas onde está o cordeiro do sacrifício? Abraão diz: Deus proverá. Abraão pega o seu filho e amarra esse menino na mesa do sacrifício. O texto não fala um A de Isaac, não fala que ele tentou fugir. Isaac sabia que ele ia morrer. Isaac sabia que ele ia ser oferecido como sacrifício. Isaac sabia de tudo isso. Ele não era bobo. Ele sabia que estava um evento para acontecer de sacrifício, mas que não tinha animal, e ele foi amarrado lá. E ele se entrega voluntariamente, sem um pio, de forma imediata. Isaac aponta para Cristo, e nós, por estarmos unidos a Cristo, somos filhos da promessa, à semelhança de Isaac, gerados sobrenaturalmente. A salvação é pela fé, e essa fé
ela não obedece normas, ela obedece ao ponto de darmos a nossa vida. Paulo diz lá em Gálatas 2, que nós já vimos: já não sou eu que vive, a mesma coisa de Isaac, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esse é o padrão de Deus: morte, sacrifício. Isso é sermos filhos da promessa, igual ou semelhante a Isaac. E aqui, irmãos, eu quero trazer mais uma aplicação prática sobre o nosso cuidado com os nossos filhos, que a gente pode subtrair aqui da aplicação de Paulo. Os nossos filhos e filhas são pecadores desde que nascem, você sabe disso, desde a concepção, desde a barriga da mãe. E o nosso papel e a nossa missão como pais e mães é ministrar o Evangelho para eles diariamente e educá-los na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz lá em Provérbios? Que você tem que disciplinar o pecado do seu filho com a vara. Vara não é uma alegoria, vara não é uma ilustração, vara não é uma opção. Vara é um instrumento físico de disciplina física. Assim como Deus disciplina Isaac, Deus disciplina Jacó, Ele fala: olha, vocês precisam disciplinar os vossos filhos. E a gente disciplina meu filho, se descontrolou ao ponto gigantesco. Eu vou pegar ele e vou disciplinar. O meu filho roubou. As crianças roubam. Meu filho mentiu. As crianças mentem. Vai lá e disciplina. Tá certo? Não somente isso. Obediência, prestem atenção, está em vários livros cristãos bons. Obediência, ela é imediata, alegre, no mínimo, e voluntária. Se o seu filho não está te obedecendo de primeira, com alegria, isso não é obediência. Na Bíblia isso não é obediência. Isaac não ficou esperneando, Isaac não ficou tentando manipular Abraão, Isaac obedeceu de fato, e isso é contado como obediência na Bíblia. Portanto, a gente tem que disciplinar nossos filhos até eles entenderem que nós temos a sabedoria de Deus e que nós estamos fazendo para o bem dele, e que o que a gente fala é para eles, é para o bem deles no Evangelho, para eles obedecer com alegria. O que eles vão fazer? Tentar manipular. Você fala isso, mas eu quero, daqui a pouco. Isso é manipulação. E você, bobinho e bobinha, papaizinho, papaizinha, cai. Não, vamos esperar mais um pouco. Não, vamos esperar mais um pouco. Não, disciplina. E não é porque se é abusado lá fora que a gente vai jogar fora o bebê com a água do banho. A disciplina nunca é brava, nunca é irada. Você pega o seu filho, você vai levar ele a reconhecer o pecado dele. Você vai, olha, o que você fez? Você acha que você está agradando, obedecendo ou desobedecendo o papai e a mamãe a Deus? Vai levar ele a confessar o pecado sem nenhuma ira. Vai orar com o seu filho, vai discipliná-lo e vai falar que o ama depois de dar um abraço. Agora, se você não disciplina o seu filho, você vai ser disciplinado na igreja, porque eu não quero membro da igreja que não ame o seu filho. O provérbio diz que odeia o seu filho quem não o disciplina com a vara. Ao padrão de obediência aqui, isso não é radicalismo, isso é o padrão bíblico de Deus, que conhece nós, conhece paternidade, Ele é o Pai, conhece o que é filho, conhece o que é pecado, e Ele está dizendo: façam isso dessa forma. Aí você fala: não, vou fazer da minha forma. Aí é você, pai, que está sendo desobediente, é você, mãe, que está sendo desobediente, é você, pai e mãe, que está ouvindo a serpente das pedagogias modernas, que não querem o bem do seu filho, querem levá-lo à morte. Provérbios diz: o menino que não é disciplinado, o filho que não é disciplinado, ele caminha para a morte, ele não caminha para a vida. E vós sois filhos da promessa, a semelhança de Isaac. Que nós sejamos semelhantes a Isaac, e que os nossos filhos e filhas sejam semelhantes a Isaac. Segundo lugar, verso 29. Entretanto, como naquele tempo que nasceu de modo natural,
perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. É o mesmo padrão que se repete. Lá em Gênesis 21, Sara olha de longe Ismael e Isaac brincando, e ela vê que Ismael estava zombando de Isaac. Aí ela fala: olha, manda eles embora, que é o texto que a gente vai ler daqui a pouco. Manda eles embora, porque um está perseguindo o outro. É o mesmo padrão que está estabelecido no Éden. O filho da serpente vai morder o calcanhar do filho da mulher. Existe uma inimizade que é rastreada em toda a Bíblia. A Bíblia vai rastrear o filho da promessa, quer seja Sete, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Israel e no fim Jesus. Mas ela também mostra como o filho da serpente, a família do diabo, vai tentar o tempo todo morder o calcanhar, trazer perseguição e sofrimento, e isso até Cristo voltar. Isso se estende para o Novo Testamento também. Paulo diz que o filho natural persegue o que nasceu do Espírito. É isso que um filho da promessa espera: perseguição, sofrimento, tribulação e até mesmo morte. Essa é a promessa de Deus para nós. Essa é a promessa do Evangelho. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, padecerão sofrimentos. Terceiro e último lugar, verso 30 e 31. Mas o que diz a Escritura? E aqui Paulo vai estar em Gênesis 21, 10. A fala de Sara aqui: expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. O que Paulo está dizendo aqui é, ao pegar o padrão da história de Sara e de Agar, Gênesis 16 e Gênesis 21, ele está replicando isso na igreja, porque é o mesmo padrão que se repete, e é a mesma história, grande história que nós estamos inseridos. Ele está dizendo: Sara expulsa Agar. E Deus fala, Abraão fica preocupado. Abraão fala: como que eu falei isso? Ela também é parte da minha família, Ismael também é meu filho. O que Deus diz? Abraão, ouve a sua mulher Sara, porque para além das relações familiares que estavam intrincadas ali, existia uma relação espiritual que Deus estava monitorando e controlando. Deus cuida depois de Agar e Ismael, mas Deus permitiu Abraão ouvir Sara nesse momento, e Sara dessa dura positiva, digamos assim, aqui na história, para mostrar para nós o que Deus espera. O que Paulo está querendo dizer disso? Expulsa a escrava com o seu filho, porque um não vai herdar a promessa com o outro. Paulo está dizendo: disciplinem os judaizantes. Paulo está dizendo: expulsem Ismael do meio da igreja. É disciplina. Se alguém entrar aqui, ou alguém daqui começar a crer no falso evangelho, precisa ser disciplinado. Assim como Sara manda embora Agar. Nossa, mas parece uma coisa muito feia, parece uma coisa muito tolerante. É esse o padrão amoroso de Deus. Você está querendo o falso evangelho, se arrependa? Não vou me arrepender. Leva para a igreja, se arrependa? Não vou me arrepender. Estou ensinando e vou continuar ensinando que a salvação é pela fé, mas pelas obras você continua nela, ou qualquer outro desvio doutrinário essencial da igreja. Paulo está dizendo: expulsem, disciplinem, não aceitem o falso evangelho no vosso meio. Então esse é o padrão da aplicação de Paulo aqui. A nossa filiação, semelhante a Isaac, disposto a entregar a própria vida em obediência ao Pai. Um padrão que mostra que a nossa vida vai ser marcada por perseguição e sofrimento, e um padrão que marca a santidade da igreja, que não aceita concorrentes a Cristo Jesus, não aceita narrativas, histórias que são inimigas, e nem mesmo querendo correr juntas. A gente aceita uma só verdade, que é Cristo Jesus e seu Evangelho. Ele conclui no verso 31 dizendo: portanto, irmãos, ele repete, não somos filhos da escrava, mas da livre. Estou ouvindo Paulo repetir isso aqui, irmãos. Eu estou repetindo para entrar na cabeça de vocês. Vocês são filhos da nova criação, vocês são filhos do Evangelho, vocês são filhos do próprio Espírito, vocês nasceram de Espírito.
Vocês não são filhos da escrava, não vivam na escravidão, nem de normas humanas, nem dos seus pecados. Diga para o seu pecado: eu não sou o seu filho, eu sou o filho de Deus. E isso é absolutamente transformador para tudo que nós somos. Amém? Vamos orar? Tenha uma oração silenciosa breve. Confesse os pecados diante de Deus, confesse sua incredulidade ao Evangelho e corra para Cristo pela fé, que Ele é poderoso para salvar a todos nós. Eu já vou orar, encerrando o seu irmão. Senhor Deus, que história perfeita e maravilhosa que a sua palavra nos narra. O Senhor deu cada passo da história intencionalmente pensando em nos ensinar. Milhares de anos se passando e cada evento redentor do Senhor, o Senhor já estava pensando nessa pedagogia do Evangelho para nós, a sua igreja, porque nós somos tão teimosos, tão ignorantes, tão tardios para ouvir, tão tardios para obedecer. Nós precisamos de 1001 histórias, exemplos, se repetindo e se repetindo, para que isso seja cravado em nossa alma, estampado em nossos corações. Que o seu Espírito faça essa obra nesta manhã e frutifique a sua palavra em nossas vidas. Gera-nos vida e vida abundante, para que o Senhor seja glorificado. Não nos deixe cair em tentação, principalmente na tentação da mentira dos falsos evangelhos, mas que nós venhamos a correr a carreira que nos está proposta com o máximo de vigor, sabendo que do começo ao fim e em todo o processo corremos pela sua graça, que nos põe de pé e nos põe em movimento. Que nós venhamos a operar, realizar, desenvolver a nossa santificação com temor e tremor, sabendo que o Senhor é quem opera tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade que opera em cada um de nós. E o Senhor é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou sequer pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, pela sua graça, pela sua palavra, do seu Evangelho. Opere em nós, portanto, em nome de Jesus, para a sua glória. Amém.